Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Austrico Lucena, ou Professor Lucena, como queira, aqui no canal do Lucena. Desde já, deixa o seu like, comentário, compartilhe, dê uma força aqui para o nosso canal, que hoje eu vou falar de duas figuras importantes para o atual cenário nacional e figuras que vêm disputando o espaço político brasileiro. Uma delas, né, agindo apresentações, de Luiz Inácio Lula da Silva, né, nosso grande presidente Lula. Eu não escondo a minha opinião, tenho uma admiração profunda pelo líder sindical e pelo presidente Lula. E do outro lado nós temos o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, deixa o Bolsonaro, a gente fala sobre o capitão Bolsonaro, né? Mas nós estamos aí em uma luta política importante. Do lado você tem um verdadeiro patriota, que é o presidente Lula, ele que foi líder sindical, ele que presidiu o PT, criou a CUT, ganhou a presidência da República 3 vezes e vem demonstrando ser um excelente chefe de Estado. Vale lembrar, o Lula, quando foi presidente da República pela primeira vez, criou os principais projetos sociais da atualidade do Brasil. Luz para Todos, Farmácia Popular, UPA, institutos federais, enfim, vários projetos sociais. Além de ter criado, ajudou a criar mais de 20 milhões de empregos no seu primeiro mandato e seu segundo mandato, tirou o Brasil do mapa da fome, criou, são muitos projetos sociais. Brasil Sorridente, ajudou e contribuiu muito para o grande crescimento da Petrobras, por exemplo, com a Petrobras, com a extração do pré-sal, colocou o Brasil uma das maiores economias do mundo, como a sexta economia do mundo. Do outro lado você tem o Bolsonaro. Bolsonaro, ele fala que criou o Pix. Depois o Bolsonaro, ele criou o imposto, ele reduziu o imposto dos jet skis. Estou tentando aqui achar, pessoal, algumas qualidades como Bolsonaro presidente. Porque Bolsonaro foi deputado federal durante 28 anos, só defendeu e falava lorota, né, no Congresso Nacional. Ele defendeu a ditadura militar no Brasil de 64 a 85. Por exemplo, no impeachment da ex-presidenta Dilma, né, aquela coisa horrível para a história nacional, ele, no seu apogeu, no seu auge da sua, vamos dizer assim, da sua participação política no Brasil, naquele momento, ele votou a favor do impeachment da Dilma, falando do Ustra, que era um militar que foi provado, né, que torturava as pessoas no cárcere, né, no período da ditadura militar, inclusive mulheres, né? Ele foi Bolsonaro, isso eu estou falando dos feitos do Bolsonaro. Como eu disse, foi 28 anos deputado federal, quase não aprovou nenhum projeto de lei, e quando virou presidente da República, o Bolsonaro fez, não sei, mas olha, fez muita vista grossa para o desmatamento na Amazônia, por exemplo. Mas o Bolsonaro, como presidente da República, por exemplo, ele e seus acéfalos trataram a pandemia com falta de dignidade, debochou, né? Ele não se preocupou em comprar vacina no momento correto, no momento sério. Ele sugeria várias vezes que era contra a vacina, foi contra o uso de máscara. Ele propôs, né, para o Congresso Nacional, para o povo brasileiro, por exemplo, que o auxílio emergencial para a Covid-19 fosse de R$200. Ele não queria mandar para R$600. Ele não se preocupou, sempre tratou a pandemia como se fosse uma brincadeira. Sempre debochou nas suas lives, ele sempre fez atos políticos de aglomerações, né, com o argumento que estava defendendo a economia nacional, defendeu em momento algum. Se ele tivesse dado um salário emergencial, um auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que precisavam ficar em casa, ou para todo o povo brasileiro, teria salvado a economia, né? Teria salvado também não só a economia, mas o mais importante, as vidas. Então o Bolsonaro, quando eu vou comparar Bolsonaro e Lula, pessoal, não tem comparação. Vou de novo aí você pega o Lula. Bom, o Lula é um excelente presidente da República, mas certamente se o Lula fosse, e precisa ser dito, que o Lula não foi eleito presidente da República em 2018 por conta de um certo marreco do Paraná, né? Um certo juizinho lá no Paraná que acusou o Lula injustamente, né? Que prendeu o Lula injustamente, que aliás o processo do Lula foi todo anulado,
né, por falta de competência, né, por falta de capacidade jurídica do ex-juiz Sérgio Moro, que agora virou um grande militante da extrema-direita, que a máscara dele caiu, né? Antes era bolsonarista, foi ministro do Bolsonaro. Veja só, o cara que prendeu Lula em 2018, né? Antes de 2018, o cara que prendeu Lula virou ministro da Justiça do Bolsonaro, adversário do Lula. E a Lula, né, fez aí, comparando aqui, já que nós estamos aqui já depois da condenação de mais de 27 anos do ex-presidente Bolsonaro, aliás, graças a Deus que o Bolsonaro foi condenado, salva de palmas aí para o Supremo, né, que está fazendo, na verdade, também um reajuste histórico, né, o Supremo que condenou o Bolsonaro mais de 27 anos de cadeia por tentativa de golpe, por vários crimes, né? Vocês devem estar acompanhando, nós vamos também fazer um vídeo sobre isso, os crimes, né, que o Supremo Tribunal Federal condenou o Bolsonaro. Mas vejam a comparação, né? Quando o Lula foi supostamente falado para ele, olha, você pode ficar, por exemplo, com a tornozeleira. O Lula falou, não vou ficar tornozeleira, eu vou enfrentar a justiça brasileira, vou recorrer contra a justiça brasileira, vou enfrentar o cárcere, vou enfrentar a prisão injusta, né? E não ficou pedindo uma presidente de país nenhum para taxar o seu próprio país, não mandou filho nenhum para ir para os Estados Unidos ou qualquer outro país para ficar ameaçando o governo brasileiro. O Lula simplesmente encarou, recorreu, foi para a justiça, né? Procurou ter com seus advogados, com sua defesa, com o seu partido, com os movimentos sociais, encarou, foi preso, repito, injustamente, né? E encarou a justiça brasileira e, como eu disse, ganhou, né, na justiça, ganhou dentro das regras do jogo e voltou, ganhou para presidente da República. De fato, foi uma eleição apertada, né? Depois nós vamos fazer um vídeo bacana também sobre essa questão do avanço da extrema-direita no Brasil e do avanço da falta de inteligência para votar. Desculpa, eu vou ter que falar um pouco algumas verdades, né? Porque votar no Bolsonaro, olha, tinha uma parte da sociedade brasileira que é compreensível, porque sempre foi racista, misógina, homofóbica, sempre foi separatista, a classe dominante brasileira, uma parte da burguesia, uma parte da classe média alta, sempre foi tudo isso. Sempre quiseram tudo para eles, sempre quiseram o país para eles, sempre quiseram tirar de jogo o trabalhador e a trabalhadora do jogo, né? Então tudo bem, aí nós sabemos que o bolsonarismo ou que a extrema-direita tem seus eleitores. Agora, tem outra parte da galera que votou no Bolsonaro, vamos ser sinceros, por conta de uma facada meio estranha, né? Vamos lembrar lá que é outro mérito do Bolsonaro, levou uma facada meio estranha, né? Um negócio estranho, duvidoso, mas segundo os autos, segundo aí os anais da história, de fato ele levou, aí é um ser humano, a gente não deseja mal nenhum pro cara, mas meio estranho, né? Mas com isso até o cara ganhou a presidência da República e num discurso raivoso, num discurso de intolerância, um discurso de intolerância religiosa, um discurso de intolerância para contra o trabalhador e a trabalhadora, para contra a mulher, para contra a comunidade LGBTQI+, para contra o povo, os povos originários, né, que ele bancou o garimpo ilegal, né, supostamente ele tem ajudado ali a bancar o garimpo ilegal, o seu ministro do Meio Ambiente, meu Deus, e lembra do ministro da Economia, né, que falou que ia dar que ele falou assim, povo brasileiro, né, como vou falar a palavra aqui no vídeo, não sou muito chegado não, mas tem hora que tem que falar, né, mas esse é o Bolsonaro, né, que quando foi presidente da República, ele, na minha opinião, trabalhou, não fez nada, só divulgava o ódio, só propagandeava o ódio e não governou. Aí ele ainda tem um mérito, que ele fala que tem, que ele fez o Pix. Fez nada. Agora, o que ele fez, por exemplo, é colocar o Brasil no mapa da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome, o Brasil teve desemprego, as pessoas tiveram que comprar osso, né, em açougue. Ele sucateou a saúde brasileira, ele quis sucatear a saúde brasileira, não investiu na educação, passou 3 ministros da educação pelo governo Bolsonaro, nem lembro que são os ministros da educação do Bolsonaro. Como eu disse, enfrentou a pandemia com muita covardia, com muita falta de respeito do povo brasileiro. Então, do lado você tem um maluco, um cachorro louco da extrema-direita brasileira, da elite brasileira, que é o Bolsonaro, na minha opinião.
muito bem condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pegou 27 anos e 3 meses de cadeia. E aí, como eu sempre falo, a extrema-direita, né, ou a ultradireita, né, a direita mais radical, eles sempre dizem que bandido bom é bandido na cadeia, ou bandido bom é bandido morto. No caso do Bolsonaro, se ele cometeu crime, agora é bandido. Será presidiário lá na Papuda. Então, se bandido bom é bandido na cadeia, então o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Então, este é o Bolsonaro que muita gente acreditou e ainda muito acredita. Uma grande parte dos bolsonaristas, que não é bolsonarista, mas que votou no Bolsonaro, faça uma reflexão. Para estudar um pouco da história do Bolsonaro, um pouco da história do Lula e compare. Compare a história do presidente Lula e a do ex-presidente Bolsonaro, que agora será presidiário lá na Papuda, coisa que ele debochou muito, né? Então são essas as diferenças, mas tem uma outra e mais importante diferença entre Lula e Bolsonaro, é que o Bolsonaro, ele de fato é o cachorro louco da extrema-direita brasileira e da elite nacional. Agora o Lula, ele é o chefe de Estado, ele é o principal líder da classe trabalhadora no Brasil, ele foi sindicalista, criou um dos principais sindicatos do Brasil e do mundo, que é a CUT, criou o PT, um dos principais partidos de esquerda ou de centro-esquerda do mundo e do Brasil. Virou presidente da República 3 vezes, o Lula ruma para o seu 4º mandato de presidente da República, que ele também fez a Dilma presidente, apoiou a Dilma a ser presidente da República. Então o Lula, ele corre para o tetra. Eu até digo que eu vou separar um meme aqui do é tetra do Lula, né? Se Deus quiser, o Lula volta a ser presidente da República. Mas a maior diferença, e a mais importante diferença entre Bolsonaro e Lula, é que o Lula defende o povo brasileiro, defende a soberania, defende o Estado Democrático de Direito, mesmo sem um Congresso, porque realmente o Lula estava certo lá nos anos 70 e 80, quando ele dizia que o Congresso Nacional tinha os seus 300 picaretas, e de fato agora nós estamos vendo na prática, no dia a dia, como parte do Congresso Nacional só tem picareta. Mesmo com os 300 picaretas, o Lula enfrentou a taxação do Trump, vem melhorando a economia brasileira, voltou a gerar emprego no seu 3º mandato, todos os programas sociais que o Bolsonaro tinha engessado parte deles, o Lula voltou com tudo, Minha Casa Minha Vida, o Mais médicos especialistas, o Farmácia Popular, o Luz para Todos, voltou a inaugurar os institutos federais, né? Por exemplo, na minha cidade, eu sou de Carapicuíba, terá um Instituto Federal trazido pelo governo Lula, né? Osasco, sou vizinho aqui de Osasco, tem a Universidade Federal que foi inaugurada no presidente Lula, no governo do presidente Lula. Enfim, a diferença é muito grande, mas, repito, a mais importante, o Lula defende o povo brasileiro, defende a soberania nacional. Cito um exemplo, ele defende incondicionalmente a Petrobras. Se fosse no Bolsonaro, por esses bolsonaristas, os cachorros loucos da classe dominante brasileira, da elite brasileira, já tinha vendido a Petrobras para os americanos ou qualquer estrangeiro. O Lula não. O Lula investiu na Petrobras, defende a Petrobras e insiste que a Petrobras fique com o povo brasileiro porque ela é do povo brasileiro. O Lula defende a mulher trabalhadora, o jovem trabalhador, defende o negro, a negra deste país. O Lula é um defensor de todos, de todas e de todos. Enquanto o Bolsonaro é intolerante, raivoso e agora é um futuro, daqui a pouquinho, presidiário na Papuda. Então, um pouco da diferença, é um pouco disso. Eu, particularmente, a minha opinião, eu fico com o Lula, que na minha singela opinião, é, sem dúvida, o melhor chefe de Estado ou presidente da República da história do Brasil. Entre erros e acertos, o Lula é, com certeza, o presidente que mais defendeu o povo deste país. Até lá, um forte abraço. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like, distribui para a galera, nos ajuda aqui no canal do Lucena. Até lá e um forte abraço do Austrito Lucena ou Professor Lucena. Vamos aí fazer as nossas campanhas aqui no nosso canal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.